Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Peso da Saúde. Nesse programa, eu criei esse programa para otimizar como você vê a sua saúde. Na verdade, para que você consiga, através de estratégias que eu utilizei, ganhar saúde e perder peso e ter um corpo bacana. Combinado? Eu sou o Dr. Henrique Coura e essas estratégias que eu vou compartilhar aqui são estratégias que eu utilizo e utilizo em meus pacientes e minhas pacientes para a gente ter uma saúde mais legal e, consequentemente, perder peso e, como eu disse, ter um corpo mais bacana. Hoje, o episódio, eu dei o nome de alimentação intermitente e perda de peso. Mas o que é essa tal de alimentação intermitente? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar essa exposição aqui. Tá combinado? Então, vamos lá. Alimentação intermitente e perda de peso. Vamos passando para frente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar essa transmissão, essa aula, vamos dizer assim, contando um caso de uma paciente. A paciente Juliana, tá? Que eu acho que vai ficar mais ilustrativo para a gente entender o que é essa questão de intermitência na alimentação. Bom, Juliana é um nome fictício, mas o restante é real. E a paciente Juliana, ela é uma paciente de 44 anos de idade, 69 quilos e 1,60 m. E veio indicada para tratamento da gordura localizada e flacidez. E, na verdade, assim, como é que a Juliana chegou? Claro, estava bem frustrada, que ela já tinha feito um tanto de dieta, ela sempre fazia dieta e ela parecia uma pessoa muito disciplinada, e mesmo com tanta disciplina assim, ela não conseguia perder peso. Ou perdia peso e logo ganhava peso, né? Uma coisa que é o que a gente mais via aí, é isso. E eu recebo muito paciente assim, porque eu trabalho muito com queda de cabelo e com gordura localizada. E parece não ter muita coisa a ver, mas tem, porque a queda de cabelo e a gordura localizada, ou a obesidade, eles são sintomas de um metabolismo que não é um metabolismo bom, não é um metabolismo flexível. O cabelo caindo, ou a obesidade, né, que hoje é uma epidemia danada aí no mundo inteiro, elas são assim, elas são, não é bem termômetros, não, elas são termômetros mesmo, né, eu ia falar termostato, mas não, são termômetros da nossa saúde. Então, termômetros separados da nossa saúde, mas que dizem se a gente está bem ou não. Então, vamos ao caso da Juliana aqui. Então, ela vem indicada dessa maneira para tratar gordura localizada e a flacidez. Ok. E uma frase dela me chamou muita atenção, que ela falou que na família dela tinha muita gente que comia muito pior do que ela e que tinha um corpo mais bonito, mais magro. Mas aqui a gente tem que ver o que é comer muito pior do que ela, o que é comer muito pior, né? E ter um corpo magro e bonito. Por quê? A Juliana, na verdade, ela foi orientada a fazer uma alimentação com menos caloria, comer menos, fazer exercício físico e comer várias vezes por dia, né? Se alimentar várias vezes por dia, dividir a alimentação de poucas calorias no período do dia inteiro. Então, assim, aí eu quis explicar para a Juliana, e é o que eu estou explicando aqui para vocês, que isso não funciona, né? Você vai estar o tempo todo brigando com seus hormônios, porque você vai ter fome. Você não vai ter aquela vontade de comer, não vai ser um desejo. Você realmente vai ter fome, porque você diminuiu a quantidade de caloria que você ingere e para perder peso, né? E fazer exercício ainda. Olha que coisa interessante. Se eu convido, vamos supor que eu convido você para ir lá em casa e falo que vai ter um jantar maravilhoso com um chefe top. E como é que você se programa para ir assim, nossa, nesse jantar eu vou com fome. Eu vou com fome no jantar, eu quero comer muito, quero aproveitar esse jantar. Jantar de graça. Como é que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai comer pouco, diminuir a quantidade que você come e fazer exercício. Então, assim, a mesma coisa que você faria para perder peso, você faz para ter fome para o jantar. Então, a gente sabe há décadas que essa questão de contar calorias, de diminuir a quantidade que come, de fazer exercício, isso não funciona. 99% das vezes as dietas são assim, com os nomes bonitos, as dietas Southbeat, não sei o que, o nome em inglês, mas isso não funciona. E para a Juliana não foi diferente, não funcionou, né? Como ela mesma disse,
tem gente que come muito pior do que ela. Mesmo comendo porcaria, né? Mesmo que porcaria, alimentos engordativos, que até nossas avós já sabiam que eram engordativos, né? A pessoa, mesmo comendo porcaria, tem um corpo melhor do que o dela, mais bonito e mais magro. Mas então, mas por que você está contando isso tudo, Henrique? Por que você está falando de tanta coisa para falar de alimentação intermitente? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Aqui. E olha que interessante. Na Juliana, em termos de procedimento, que ela achou que ela ia chegar no consultório e ia fazer algum procedimento nela. Um procedimento no sentido de radiofrequência, de criolipólise, de procedimentos corporais, que a gente já fazia muito isso. Hoje, muito pouco, porque essa orientação que a gente dá em termos de alimentação, ou até mesmo de jejum, e de sono, e como é que a pessoa tem que cuidar do seu metabolismo, e para a pessoa ter um metabolismo flexível para perder peso, isso é que é importante. Isso é a grande chave da questão. E não é apagar o fogo só. Fazer algum procedimento que faça com que ela vai perder peso por um tempo e depois ganha tudo de novo. Então a Juliana, olha que legal. A Juliana, agora a Juliana é disciplinada, né? É bem disciplinada. 2 meses depois, ela foi para 62 quilos. Ela tinha 69, foi para 62, perdeu 7 quilos. E claro que o índice de massa corporal baixou, né? E qual foi a orientação que eu passei para a Juliana, para ela, nesses 2 meses? Qual foi a principal orientação que eu dei para a Juliana? Exatamente isso. Foi a tal da alimentação intermitente. Por quê? Porque a Juliana, ela é disciplinada, ela sabe muito sobre alimento. Normalmente, as pessoas que fazem dieta sabem muito sobre o alimento em si, sobre o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura. Só ela tem a dificuldade está porque a quantidade de informação que a pessoa tem dos profissionais, na internet, é tanta informação que a pessoa fica perdidinha o que fazer, né? E não é tão complicado assim, na verdade é simples. Não é que é fácil, mas é simples. Então, o que eu orientei a Juliana? Deixa eu passar para vocês exatamente o que a gente fez. Eu orientei a Juliana exatamente a fazer uma alimentação intermitente. O que eu expliquei para a Juliana? É exatamente o que eu vou explicar para vocês. Olha só, para vocês entenderem o que é essa tal de alimentação intermitente. Vamos colocar aqui que eu vou desenhar para vocês um gráficozinho, fazer um esboço aqui. Olha que eu não sou desenhista não, hein? Então isso aqui é mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Alimentação. Quando a gente se alimenta, a nossa glicose sobe. Vamos dizer que a gente está alimentando, não vou falar agora de algum alimento específico, não. Vou falar de alimentos, os alimentos normais. Vamos fazer um combinado de alimentação. Uma alimentação que tenha proteína, carboidrato e gordura. Tá legal? Uma alimentação normal do dia a dia, sem fazer nenhuma dieta específica, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um café da manhã. Então, todo alimento faz com que... todo alimento, não. Essa alimentação completa, vamos dizer assim, né? Uma alimentação de carboidrato, proteína e gordura, faz a gente... a glicemia aumentar, a glicose sobe. E quando a glicose sobe, a insulina também sobe. Então, eu estou querendo que você preste atenção nessa questão da insulina, porque a insulina é chave, tá? A insulina é chave. Então, só guarda isso, a insulina é uma chave para isso, para perda de peso e para controle metabólico. Então, vamos lá. Aqui, a alimentação, primeira coisa, café da manhã. Tomou um café da manhã, a glicose, aqui na verdade eu estou fazendo, deixa eu apagar, isso aqui não ficou legal não. Deixa eu fazer com um lápisinho aqui, ó. Isso. Espera aí, deixa eu fazer de novo o nosso gráficozinho, aqui e aqui. Ok. Esse verdinho para cá, essa setinha para cá, é o dia passando, tá? E aqui, essa haste aqui, vai ser a insulina. Não vai ser glicemia, não, vai ser insulina, tá? Vai ser picos de insulina. A glicemia aumenta, a insulina aumenta. Sempre que a glicemia aumentar, a insulina também vai aumentar. Aqui eu faço uma parte que não é todo alimento que faz a glicemia e a insulina aumentar, não. Tem alimento que faz a glicemia aumentar, mas não faz a insulina. Mas vamos guardar aqui, a princípio, a respeito de... isso aqui, eu quero que você guarde aqui, que isso aqui, na verdade, é
o gráfico da insulina e alimentação. Tá legal? Por enquanto é isso, depois para frente você vai entender o porquê disso. Então vamos lá. Então deixa eu mudar de cor aqui. Então, café da manhã. Café da manhã você comeu, a insulina é liberada para aquela glicemia, libera para que a glicemia baixar. A glicemia vai abaixando, a glicose vai baixando, porque vai sendo absorvida pelo corpo. Então, ok, a insulina vai baixando. A insulina chega numa base e fica porque você não está comendo. Aí você almoçou, a insulina sobe de novo. A insulina sobe para aquele alimento, para aquela energia ser colocada para dentro das células. Depois de um tempo, a insulina baixa, você não está comendo nada, aí vamos dizer que você vai jantar. A insulina sobe e depois desce e pronto. Tá ok? Então, isso aqui, você fez 3 alimentações, vamos dizer. Você fez 3 refeições no dia. Onde a insulina está alta, aqui que eu quero que você preste uma atenção legal aqui, porque quando a insulina está alta, não há quebra de gordura. A insulina é uma chave porque ela trava a gordura, ela não deixa queimar gordura. Então, enquanto a sua insulina estiver alta, você não queima a sua gordura. Quando a pessoa tem essa capacidade de comer o carboidrato, se alimentar e queimar aquilo que comeu, exatamente na mesma hora, vamos dizer assim, e quando ela come, ela deixa de comer, ela acumula gordura, isso é o tal do metabolismo flexível. Ou melhor explicando, vamos supor que você coma carboidrato, tá? E você queime carboidrato. E quando você come gordura, você queima gordura. Esse é o objetivo que a gente procura. A gente procura ter essa flexibilidade. A gente quando come carboidrato, queima carboidrato, quando come gordura, queima gordura. Entendeu? Então, o que eu expliquei para a Juliana é o seguinte, que ela estava fazendo, ela não estava fazendo exatamente isso aqui. Ela não estava comendo 3 vezes por dia. E eu estou falando aqui, é sem restrição de calorias. Ela come até a fome passar, tá? Como é que ela estava comendo? Como é que era a alimentação dela? A alimentação dela era o seguinte, era basicamente, ela fazia café da manhã, ela foi orientada a fazer isso, né? Ela foi orientada a fazer isso. Então, café da manhã, depois do café da manhã, ela fazia um lanche às 10 horas, então o café da manhã era aqui, nesse pontinho. Depois, às 10 horas, ela fazia um lanche, então a insulina que era para baixar começa a aumentar de novo. E aqui ela já vai encontrar com o almoço. Depois, entre o almoço e o jantar, ela fazia um outro lanche. O que a gente observa aqui? A gente observa aqui, olha que interessante, olha que coisa bacana, assim, da gente entender, e quando a gente entende isso, a gente não deixa mais, não deixa de entender mais, é igual andar de bicicleta. Você entendeu isso aqui, você vai saber muita coisa. Então, o que acontece? Está com um pico de insulina o tempo todo, né? A insulina sobe o tempo todo, e o que a insulina faz? A insulina não deixa queimar gordura. Então, a Juliana, mesmo comendo pouquinha coisa, comia várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, mesmo comendo comida saudável, mesmo comendo... Por quê? Porque o carboidrato é o que mais dá pico de insulina. Proteína também faz com que a insulina suba. Não, nem tanto, mas faz. Mas pouco. Mas gordura praticamente não faz a insulina dar pico. Mas o que ela comia? O que a gente come, né, na nossa sociedade hoje em dia? A maioria é carboidrato. A maioria é carboidrato ou alimento processado. Falava, eu comi um pão integral com um presunto, um pão integral com presunto, com um patê de frango. Aquilo ali, sendo processado, tem açúcar. O açúcar é um grande vilão, né? Porque o açúcar é um carboidrato que dá o maior pico de insulina que tem. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: a alimentação intermitente é que você tem que dar um prazo entre uma alimentação e outra. Você tem que dar uma janela de alimentação entre uma e outra. Dessa maneira que a gente está sendo orientado a fazer, a comer de 3 em 3 horas, isso é o sucesso para o fracasso. Você vai fracassar, não tem a menor maneira de dar certo. Isso é impossível dar certo. Por quê? Você teria que deixar de comer esse lanche e deixar de comer esse lanche. E
E, ao mesmo tempo, esse intervalo aqui tem que ser maior do que 4 horas, para que a insulina ela tem que ficar baixa pelo menos 4 horas para que você queime gordura. Então, a chave da alimentação intermitente é você dar um intervalo de pelo menos 4 horas entre uma alimentação e outra, para que esse pico de insulina, na verdade o pico não, para que esse intervalo de insulina baixa seja de 4 horas. A alimentação de 3 em 3 horas fazendo lanche está totalmente fora desse espectro de metabolismo, que é o tal do o metabolismo flexível, né? É a flexibilidade metabólica. É quando você consegue passar do modo de queimar gordura para queimar carboidrato, ou de queimar carboidrato para queimar gordura. Deu para entender? Então, assim, o que é essa alimentação intermitente, basicamente? O que eu falei para a Juliana? Falei, Juliana, o negócio é o seguinte, você vai ter que, vamos mudar essa alimentação sua. Eu, por enquanto, não falei em jejum para ela aqui, porque o jejum ajuda também, obviamente, nisso, porque enquanto você dorme, se você fizer um jejum de 12 horas pelo menos, a insulina está baixa aquele tempo todo. E a insulina baixa, o que acontece? Queima de gordura, porque o nosso organismo está o tempo todo energizado, né? O coração está batendo, nós estamos respirando, então o nosso organismo precisa de energia o tempo todo. Enquanto acordado, a gente tem que ter uma alimentação que seja intermitente, mas essa intermitência não é intermitente de 3 em 3 horas, é uma intermitência pelo menos de 4 horas. Então, 4 vezes 3, o ideal são, no máximo, 3 refeições ao dia. Ou 2 refeições ao dia, que seria melhor ainda, que quanto mais tempo você fica com a insulina em níveis basais, mais você queima a sua gordura. Porque a gordura, na verdade, é um armazenamento. Ela foi feita para isso, né? Para na época que você não estiver ingerindo nada, opa, não estou ingerindo nada, vamos queimar gordura. Só que o que aconteceu é que nesses últimos 50 anos, a indústria alimentícia, ela fez o tal do snack, do lanche, né? Da barra de proteína, da barra de proteína integral, barra de proteína diet. Todas elas fazem a insulina ter pico. Mesmo sendo diet, faz, porque o problema aí não é só a glicose que vai subir, não. É a insulina. Por isso que eu disse para vocês prestarem bastante atenção na insulina. E deixa eu ver, quais alimentos, né? Isso que eu já falei, né? Como que a alimentação influencia na insulina e na gordura. Então eu acho que ficou claro aqui, né? Que a insulina é a grande chave. E por que a frequência alimentar é importante? Porque se você tiver uma frequência alimentar, uma intermitência acima de 4 horas, a sua insulina vai baixar, ajudando a você queimar a sua própria gordura. Olha que interessante, o nosso organismo é isso, gente. O nosso organismo se você for ver, é bastante simples, né? Bastante simples. Então, a Juliana falou comigo assim, gente, mas eu posso comer o que eu quiser? Olha, na verdade, não é interessante, né? Você tem que evitar os alimentos, aqueles alimentos, como a gente está falando aqui, insulina, a gente tem que fazer uma alimentação de modo que os alimentos na hora que você os ingira, eles não dê pico de insulina e fique alto por muito tempo. E que alimentos são esses? Então, eu até coloquei aqui. E se eu não fizer esse tipo de alimentação, o que acontece? Aí foi o que a Juliana perguntou. Se eu não fizer isso aqui, o que vai acontecer? Porque é mais uma dieta, não é não? Não é uma dieta, não é uma coisa de restrição, é uma coisa de utilizar o seu corpo para o que ele foi programado. O nosso corpo foi programado para, na época que a gente não estiver comendo, ele queimar a nossa gordura, né? Porque a gordura é armazenamento. Nós temos 2 armazenamentos de gordura básicos. E são 3 alimentos que nós temos. Nós temos proteínas, nós temos carboidratos e temos gordura. A proteína não é um processo, um combustível para o nosso organismo. Então, proteína a gente tira aí. Então, o que sobra? O carboidrato e a gordura, a gordura é basicamente o armazenamento grande, né? O carboidrato é aquela para você queimar mais rapidamente. O nosso organismo foi feito dessa maneira. Agora, o que regra isso, o que regula isso é a insulina. Isso foi tudo sendo desenvolvido durante a nossa evolução. Então, se você não fizer esse tipo de alimentação, se você vou comer pouquinho várias vezes por dia, a sua insulina sempre vai estar alta e você não libera a gordura. Por isso
que é tão importante você entender essa questão da insulina. E os trabalhos mostram isso. De quanto em quanto tempo eu poderia ou deveria fazer essa alimentação intermitente? É aquilo que eu já disse. É pelo menos a cada 4 horas. Tá? Então, assim, se você menos de 4 horas, você não deixa um tempo suficiente de insulina baixo, a nível basal ali, para que a gordura seja queimada, para que você queime tecido gorduroso. Então, tem que ser pelo menos 4 horas. Ah, e o café da manhã é muito importante? Não, não. O café da manhã é uma refeição. Isso depende, né? Se você quiser fazer jejum, você não precisa nem fazer o café da manhã. No caso da Juliana, eu não me entrei num jejum com ela, porque o que eu expliquei para ela? Vamos tentar, inicialmente, fazer só alimentação intermitente. Fazer uma intermitência de refeições. Uma frequência menor. 3 refeições ou 2 por dia. Ela no começo, ela teve dificuldade, sim, porque, na verdade, é hábito. É hábito, e a gente depende de hábito. Mas com disciplina, né? E se você começa a não alimentar toda hora, é tão interessante, você não, a sua saciedade, né? Você não fica com fome. Parece contraintuitivo, mas já aconteceu isso várias vezes comigo. Na faculdade de medicina, a gente está fazendo algum procedimento que não pode deixar, não dá para almoçar agora, a gente passa daquela hora do almoço, na hora que vier 3 horas da tarde, você não está com fome. Aquela onda que você teve de fome, passou. Então, o ideal é realmente a gente fazer essa alimentação intermitente de 4 em 4 horas, que daria, a gente fala que está 12 horas de janela aí, 3 alimentações por dia, no máximo. Ah, então, mas vou ficar o resto da vida assim? Teoricamente sim, mas o que a gente tem que pensar é que a vida não é só jejum, ou só alimento, ou só deixar de comer determinadas coisas, não. Em inglês, né, o jejum é fast, né? E celebrar é feast. Então, em inglês eles falam muito fast and feast, quer dizer, jejum e festejar, e celebrar. Esse jejum que quer dizer aí, essa alimentação intermitente, só que você pode celebrar algumas vezes também, e deve, porque senão a vida fica muito chata, né? A gente não consegue viver o tempo todo pensando em comida. Na verdade, a gente tem que fazer disso uma coisa automática, porque pensar em comida o tempo todo também não é bom. Você começa a ficar maluco, né? Então, a Juliana no começo teve dificuldade, mas depois ela veio me contar como é que mudou a vida. Você vê, ela perdeu em 2 meses 7 quilos, se não me engano, que eu mostrei antes aqui para vocês, depois vocês dão uma olhadinha aí atrás, 7 quilos que ela perdeu em 2 meses. E dessa maneira, ela não vai voltar a ganhar esse peso, né? Que o metabolismo dela vai se flexibilizar. Na hora que tiver que queimar gordura, vai queimar gordura. Na hora que tiver que queimar carboidrato, vai queimar carboidrato. Esse é o grande ensinamento, né, disso aqui tudo. E os trabalhos mostram que a insulina é a chave, gente. Então, assim, como é que a gente... Isso aqui não é um trabalho de agora, e é interessante, porque isso já é de alguns anos para cá. Como é que a gente começa a ver isso, né? A gente começa a ver isso, claro, com a experiência que a gente tem. Eu sou uma pessoa que estuda e gosto muito de estudar a respeito de nutrição, na medicina mesmo, da fisiologia da nutrição e da fisiologia do metabolismo que a gente tem. E uma coisa importante é o seguinte, na hora que a gente entende que a insulina é a chave, você vê que a indústria alimentícia faz tudo para a sua insulina ficar alta o tempo todo, para você comer o tempo todo, porcarias o tempo todo. E tudo tem açúcar. Tudo tem açúcar. Ketchup tem açúcar, presunto tem açúcar. Por quê? Porque isso não te sacia, isso te faz ter vontade. E você vai gastar dinheiro. A indústria alimentícia não ganha sabendo que você sabe disso, né? Isso para a indústria alimentícia é péssimo, mas para a nossa saúde é ótimo. Então, no caso, a insulina é a chave. Então, a gente tem que dar um jeito de saber quais alimentos que fazem a insulina subir, né? Para que a gente possa controlar essa nossa chave, né? Isso aqui é muito interessante. Esse trabalho eu mostro, até dentro do consultório mesmo, para as pessoas compreenderem como é que é essa questão de insulina. Eu falo que, assim, se eu quiser engordar a pessoa, eu consigo engordar uma pessoa, mesmo se ela alimentar pouco.
é só injetar insulina nela, uma dose de insulina, que a insulina não deixa ela queimar a gordura dela. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso eu estou fazendo uma metáfora. Mas existem diversos trabalhos que mostram isso. Esse aqui é um deles. Esse é um trabalho muito legal que mostra exatamente isso. Mostra exatamente que isso aqui foi um trabalho de 9 anos. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. É um trabalho científico, né, que relaciona a insulina e ganho de peso. Tá? E aqui ele vai mostrar o que aconteceu com o peso corporal em 9 anos, ao longo de 9 anos, de um grupo de pessoas que eram diabéticos, tá? Eles precisavam de insulina, diabéticos, e eles precisavam de insulina, porém, eles queriam ver as doses melhores para ter uma qualidade de vida melhor a longo prazo. Então, eles deram uma dose de insulina média para a pessoa e uma dose um pouco mais alta para aquelas pessoas, para os grupos respectivos. E compararam ano a ano. Isso aqui é 1 ano depois, 2 anos, 3 anos. Esse branquinho aqui é o ganho de peso. Isso aqui é muito claro. Como que o grupo que tomou mais insulina, ela ganhou mais peso, quer dizer, mais ganho de peso do que aquele que tomou a insulina basal, né, a insulina para ter uma qualidade de vida, para ter uma glicemia controlada, vamos dizer assim, porque são diabéticos. E este é um dos trabalhos. Tem dezenas de trabalhos que mostram que a insulina não deixa você perder peso. Então, se você não deixa você perder a gordura, ela não abre o armazenamento da gordura. Então, você não abre o armazenamento de gordura do seu tecido gorduroso, ela trava aquilo ali, você vai acumular mais gordura, porque ela sempre com a insulina alta, ela trava a queima de gordura. Por isso que a importância de a gente saber quais alimentos, né, que fazem a insulina ficar alta o tempo todo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, que é fácil da gente fazer, é fazer uma alimentação intermitente. É ter uma janela de alimentação entre uma e outra, pelo menos de 4 horas. Mais fácil de pensar. Ou fazer 2 alimentações ou 3 alimentações por dia. O antedia você vai fazer mais. E uma dica que eu dou, por exemplo, um dia que você, eu estou com uma vontade de comer um chocolate, uma porcaria. Ai, meu Deus, posso comer. Pode. Depois de um tempo, no começo vai ser mais difícil, mas depois você vai ter nem essa vontade, vai melhorar muito, você vai ver. Mas pode. Como é que você faz? Como é que é a dica que eu dou? Já que a insulina vai ter picos, olha aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu vou para outra. Isso aqui é outro trabalho, mas deixa eu fazer nessa tela desse trabalho mesmo aqui, para você entender o que eu quero dizer. Como é que você pode comer uma porcariazinha de vez em quando. Aqui, vamos fazer um gráfico aqui de novo, um gráfico pequenininho aqui. Acho que vai dar para vocês terem uma noção. Mas tá ruim isso aqui, né? Tá ruim. Deixa eu ver se a gente... Não tá bonito, não. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Voltar para onde dá para... Vamos fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer a hora que você pode comer alguma coisinha que você está com desejo. Não é fome, não. Estou com desejo. Então, vamos supor, aqui é o... Deixa eu mudar aqui para um lápisinho aqui. Pronto. A curvinha, né? A curvinha de insulina. Então, almoço, café da manhã, almoço e jantar. Vai haver pico de insulina de qualquer maneira nesses horários de 3 alimentações. Então, se você está com um desejo, deixa para esse desejo que você coma essa, entre aspas, porcaria, na hora que a insulina já realmente vai subir. Ela vai subir mais um pouco? Vai. Ela vai durar mais um pouquinho? Vai. Mas já tem insulina no sangue. Então, você deixe para comer aquela porcaria na hora que você já está com a insulina. Vamos supor, aqui. Não é a melhor hora, não, tá? O jantar. Mas o que eu faço é na hora do almoço. Né? Como a porcaria, como aquilo que vai fazer a sua insulina dar um pico maior, na hora do almoço. Ela vai subir aqui, mas depois ela vai descer. E já vai estar, aqui já vai estar alta mesmo. Isso não é para isso virar costume, não, porque a porcaria não sacia. E como ela, muito antes, pelo contrário, a porcaria vicia. E você vai ter vontade de comer de novo. Por isso que eu digo que você tem que fazer o fast and feast. Você tem que fazer um jejum, que no caso seria esse espacinho de jejum aqui, né, que é a alimentação, essa intermitência de alimentação,
E, às vezes, você pode, sim, e deve festejar, fast and feast, jejuar e festejar, tá? Então, não é uma coisa, assim, para ser dolorosa, não, é uma coisa para ser saudável, né? E aqui, só coloquei aqui outro trabalho, além daquele que eu mostrei, que relacionando insulina com o ganho de peso. Mas isso é uma coisa bastante sabida já, e são trabalhos científicos, não são trabalhos epidemiológicos, não, trabalhos que só fizeram pesquisa, não. São trabalhos de causa e consequência. Se você pega a insulina e injeta, e você cria uma consequência de várias pessoas e por vários anos, né? São trabalhos randomizados e são trabalhos realmente que não são trabalhos que a gente fala assim, um trabalhinho científico. Trabalhos muito, muito robustos, entendeu? Vários trabalhos. Doses mais altas tendem a causar ganho de peso. Doses mais altas tendem a causar o ganho de peso. Isso é o que a gente já sabe e já vê nos trabalhos. Agora, a gente sabe que alguns alimentos estimulam mais a insulina do que outros. E como é que quais alimentos estimulam mais a insulina? Vamos ver se você sabe. É fácil, né? Começa com C, os macronutrientes. Carboidratos. Os carboidratos são aqueles que mais estimulam a insulina, porque eles são os que mais estimulam glicemia. Mas quais carboidratos? Os carboidratos refinados, os carboidratos processados. Porque eles são mais fáceis, absorvidos mais facilmente. Então, eles absorvem fácil, pico de insulina, a insulina sobe para poder tirar a glicose. Você tem que pensar que a insulina ela não quer glicose no sangue, ela quer glicose no tecido. Então, os carboidratos processados, que eu chamo de carboidratos artificiais, então os carboidratos artificiais você tem que tentar evitar. Açúcar, principalmente, e as farinhas. Isso você tem que tentar evitar, para não ter pico de insulina. Se for para comer, coma na hora que você vai comer uma alimentação. Mas o ideal é não comer. Tem que ser tudo sem açúcar, pode ser adoçante? Pode. O adoçante vai ajudar. Porém, o adoçante não é isso tudo que eles falam, não. Tem adoçantes péssimos, né, que também dão um pico de insulina. E tem adoçantes que não causam pico de insulina, mas fazem as bactérias do nosso intestino absorver mais caloria. Olha que interessante. Coisa que a gente não sabia alguns anos atrás. Por exemplo, a estévia faz com que as bactérias do intestino elas se tornem mais hábeis a captar caloria. Então, ela também engorda. Entendeu? Porque você está botando mais caloria para dentro. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa estratégia? E o que eu falei com a Juliana e que a gente conseguiu e que eu faço também, né? Isso eu faço com meus pacientes, faço comigo. Eu perdi em 2 meses 11 quilos, porque eu tive isso há 6 anos atrás, quando eu tive um problema de saúde relacionado ao intestino. E foi aí que eu comecei a estudar e ir atrás, porque é muita informação, muita controvérsia, e na hora que a gente vê e descobre determinadas coisas, a gente tem que passar para frente, porque é muito legal. É muito legal. Então, o que a gente tem que fazer? Não tem jeito, gente. A gente tem que comer os alimentos não processados. Reduzir carboidratos artificiais. A gente tem que reduzir os carboidratos artificiais. E controlar essa frequência com que a gente come. Então, a gente tem que fazer isso. Quais alimentos que aumentam mais a insulina? Os carboidratos artificiais. E os carboidratos também. Mas, não vou comer mais carboidrato? Não, mesmo o carboidrato não sendo um alimento essencial, você sabia disso? O carboidrato não é essencial para a sobrevivência. Mas o combo do carboidrato, por exemplo, um brócolis, ele não é só carboidrato, ele tem fibra. Ele é muito interessante para o intestino, né? Para o microbioma. Então, sim, carboidrato, mas você vai ter o pilar do carboidrato controlado. Então, o que a gente faz? Controle de carboidratos é o primeiro pilar. Você vai controlar os carboidratos. Segundo pilar, você vai priorizar proteínas naturais, vamos dizer assim, não processadas, né? Carne, ovo, tá? Controlar carboidratos, priorizar proteínas e a gente vai a glicose, desculpa, a gordura, ô letrinha, hein? Gordura vai ser a nossa gasolina.
vai ser nosso combustível. Então, isso aqui é a estratégia que a gente tem para isso tudo, para essa intermitência alimentar. Deu para entender? Isso aqui é o que eu queria passar para vocês, sabe? Que essa intermitência, que se você souber quais alimentos, que são esses que a gente acabou de falar aqui, que elevam mais a insulina, e como controlar isso, e como fazer com que essa frequência seja eficaz para que a insulina não dê picos, isso vai ser uma virada de chave. E a chave para essa virada é saber o que faz a insulina subir. Deu para entender? Joia. Ó, gente, aqui eu termino hoje a live, essa live. Queria que vocês comentassem, me dessem um feedback, o que vocês acharam, tá? E eu estou à disposição para ajudar aí, tá certo? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui, se eu não esqueci mais nada. Ah, não, isso aqui realmente é o final. E um grande abraço, muito obrigado pela presença. E qualquer dúvida, conte comigo. Forte abraço.